E a gente já abre, né, o balanço geral falando desse idoso que morreu após ser espancado no centro de Ribeirão Preto. O crime aconteceu na tarde de terça-feira, no cruzamento das ruas Barão do Amazonas e Mariana Junqueira. De acordo com a polícia, Júlio César da Silva, de 60 anos, teria sido agredido por Sérgio Salomão Fernandes, de 48, que é vizinho deste idoso. E a gente viu agora mesmo, na abertura do balanço, esse morador ameaçando a vítima, chamando o idoso para briga. O Guilherme Campos vem ao vivo com mais informações sobre essa história. O suspeito, Gui, foi então preso por esse crime. Uma ótima tarde para você, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Mas antes de você responder, as imagens são impressionantes quando a gente nota que o agressor chama a vítima para briga, ameaça esse idoso a todo instante. E o que a gente quer saber, ele foi preso ou não? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Márcia, são vários vídeos e daqui a pouco a gente vai falar sobre cada um desses vídeos. Esse agressor, ele foi preso em flagrante logo depois dessas agressões contra esse idoso e depois ele passou por audiência de custódia e a prisão dele foi convertida em preventiva. Então esse homem está preso, Sérgio, de 48 anos. Ele matou o Júlio César, de 60 anos. E tudo começou, Márcia, aqui nesse condomínio em Ribeirão Preto, um dos condomínios mais antigos da cidade, o Jardim das Pedras, que existe há mais de 40 anos. Hoje, 5.000 pessoas moram aqui, são mais de 1.000 apartamentos. E tudo começou aqui porque o Sérgio, ele ameaçava e perturbava os moradores. Isso já há muito tempo, mas nos últimos meses essa situação piorou. Então vamos agora acompanhar os vídeos. Os moradores, cansados dessa situação, gravavam vídeos, né, pelo celular para mostrar o que o Sérgio fazia. Então vamos acompanhar agora um vídeo em que ele dá marretadas no próprio apartamento para irritar os moradores. Acompanha aí. Então, esse é um vídeo, né? Um morador acompanhando esse barulho, e aí eles já sabiam que esse barulho era causado pelo Sérgio, ficava batendo com uma marreta no próprio apartamento. Agora você vai acompanhar um outro vídeo, é um vídeo que foi gravado durante a noite por um vizinho. É o momento que o Sérgio ameaça um morador com uma faca. Você vai acompanhar esse vídeo e daqui a pouco a gente fala um pouco sobre esse vídeo. Eu consegui conversar com o morador que é ameaçado. Ele gravou uma entrevista sem mostrar o rosto. Daqui a pouco você vai acompanhar a reportagem completa. Mas vamos então falando um pouco sobre esse caso, já no início do Balanço Geral. E um pouco mais tarde você vai acompanhar a reportagem completa. Então olha só esse vídeo, o momento em que o Sérgio, o agressor que matou o Júlio César, de 60 anos, ele ameaça um morador aqui do condomínio com uma faca. Dá uma olhada. Você não mexe com a minha mãe não, tá? Você não mexe comigo não. Você não mexe com a minha mãe não. Você não mexe comigo não. Eu te mato. Se você quiser eu quero. O que você quer? Beleza. Mexeu? Vambora. Gostou? Tá bom? Você vai ter o seu. Adorando. Você vai ter o seu. Eu quero ver. Então vai pra cima. Joga isso pro chão. Joga isso Pra pro chão. cima. Pera aí, então você espera um minutinho. Fica bom? Márcia, o motivo, né, dessas ameaças é porque o homem que é ameaçado foi tirar satisfação com o Sérgio, que estava ameaçando a mãe dele, de 78 anos. Você percebe aí que ele fala, ó, não ameaça minha mãe, ele fala alguma coisa referente à mãe dele. Porque o Sérgio estava implicando com a mãe desse homem de 78 anos, porque dizia o Sérgio que ela fazia barulho. E aí houve essa briga e ele ameaça
o vizinho, né, com uma faca. E agora tem mais um vídeo. Esse vídeo chama muita atenção. Durante a noite, o Sérgio aparece na janela, gritando, ele xinga e ameaça os moradores. Acompanhe agora esse vídeo. Vem aqui quebrar minha porta agora. Cadê os machão? Tudo Você vai morrer. Pode ver. Sobe agora. Bom, e agora, Márcia, eu vou conversar com o Vitor Lobo, que é o síndico aqui do condomínio, para contar pra gente, né, o que acontecia aqui. Esse morador que ameaçava e perturbava os vizinhos, e isso já há muito tempo. Mas nos últimos meses, essa situação ficou ainda pior. Vitor, então conta pra gente, boa tarde. Há quanto tempo ele vinha fazendo isso? A gente mostrou aí alguns vídeos, ele gritava, ele xingava, batia com uma marreta no próprio apartamento, chegou a ameaçar um vizinho com uma faca, algo que os moradores não estavam aguentando mais. Boa tarde. O Sérgio é um morador que cresceu dentro do condomínio. Eu sou síndico aqui há 8 anos, mas sempre ele causou algum problema dentro do condomínio. Mas no último ano, essa situação se intensificou. Porque antes era só batidas em parede, perturbação do sossego mesmo. Mas agora, nos últimos meses, principalmente nesse ano, a situação fugiu um pouco do controle. Porque ele começou a ameaçar verbalmente as pessoas, inclusive começou a andar com armas brancas. Temos o circuito de CFTV do condomínio, tem várias imagens. Chamamos a polícia várias vezes aqui no condomínio. Nossos rondas, que nós temos segurança aqui dentro, foram várias vezes no apartamento para tentar interceder, para acabar com essas perturbações, mas elas só aumentaram. Por que ele fazia isso? Nós não sabemos, não sabemos. Eu até acho que talvez ele esteja desenvolvendo um quadro de alguma doença mental. Sabemos que ele era usuário de droga, mas enfim, esse quadro tende a aumentar a agressão, essa agressividade dele foi escalonada nos últimos tempos. E a gente não tem nenhum motivo, porque ele mora sozinho, ele não tem pai, não tem família, e é uma pessoa complicada. Mas no último ano foi quando as coisas começaram a fugir do controle. E aí vocês chamavam a polícia quando ele saía batendo no apartamento, quando ele saía na janela ameaçando os vizinhos? Primeiramente, a gente mandava os seguranças do condomínio lá para tentar resolver a situação. E também, várias ocasiões, eu chamei ele na administração do condomínio para enquadrá-lo, para aplicar as normas da convenção. Ele foi multado várias vezes, notificado várias vezes. Eu mesmo estive na delegacia várias vezes fazendo boletim de ocorrências. Vários moradores foram fazer também. E a gente sempre alertou agora, nos últimos tempos, que ele poderia causar algum problema maior. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia. O que ele falava para você quando você chamava ele aqui na administração, quando você aplicava a multa? Ele dizia que ele era perturbado pelos outros moradores. Mas, na verdade, não existia isso. Ninguém nunca perturbou ele. Ele dizia, então, que ficava irritado com o barulho dos vizinhos. Sim, exatamente. Esse era o único argumento que ele já me passou. E que tipo de barulho? Tipo, batidas na parede. Salto, Qualquer barulho, qualquer barulho. Um talher que cai no chão. Sim, qualquer barulho. E aí ele tomava essas atitudes. Sim, só que isso foi agravado. Eu não sei se é por causa de uso de entorpecentes, drogas, mas isso intensificou agora nesses últimos meses. Bom, agora essa história acabou porque ele foi preso, mas um morador aqui foi morto, né? Ele foi espancado. Você acha que de alguma forma isso poderia ter sido evitado? Olha, eu penso que sim. Nós tomamos, desde o ano passado, a gente tem feito pedido ajuda para a polícia. Eu tenho vários vídeos gravados da polícia na porta do apartamento dele, e a polícia vinha, falava que não podia fazer nada, que isso deveria ser tratado na justiça. Nós fizemos um abaixo-assinado, levamos para a última assembleia, foi aprovado a expulsão dele do condomínio, só que para essa expulsão acontecer, precisa de uma decisão judicial. Estamos aguardando até agora a decisão judicial sair. Essa
decisão não saiu e um morador foi morto. Foi. Inclusive, no dia 17, eu estive no primeiro DP lá com outros moradores, porque teve um incidente aqui, e eu avisei, esse morador vai causar uma tragédia, ele precisa ser interditado. Não fizeram, síndico não tem poder de polícia. Eu não tenho autonomia para expulsar um morador do seu apartamento, da sua casa. A gente solicitou ajuda à polícia, que é quem deveria ter dado um respaldo melhor para nós. Infelizmente, a justiça no Brasil é lenta, a nossa decisão judicial não saiu até agora da expulsão dele e aconteceu essa tragédia. E ontem, na audiência de custódia, só foi possível essa prisão porque o advogado do condomínio participou ativamente e ele passou todo o relato desses fatos que vinham acontecendo aqui no condomínio. Inclusive, foi o nosso advogado que passou lá na hora da audiência o documento que comprovava o falecimento da vítima. E lamentamos muito, aí, até desejamos aí, né, os nossos mais sinceros votos aí, né, de pêsames para a família do Júlio, né, que infelizmente teve essa fatalidade. Foram várias ocorrências. Conta pra gente, né, o que o Sérgio chegou a fazer aqui no condomínio. A gente tem as imagens dele batendo com uma marreta, ele na janela gritando, xingando e ameaçando. Tem também com uma faca ameaçando um morador. O que mais que ele fez aqui? Na verdade, essas são as ocorrências. A perturbação do sossego ali em qualquer horário, principalmente à noite. Não tinha hora para ele bater na parede. Ele começou, inclusive, a travar os elevadores, os 2 elevadores da torre. Ele colocava madeira nas portas. E aí os rondas tinham que subir a pé, 9 andares, que ele morava no 9º andar para destravar os elevadores. Começou a andar com arma branca dentro do condomínio, que nós temos imagens do circuito de CFTV do condomínio, e as agressões. Creio eu que ele estava numa escalada no desenvolvimento. Eu acho que até a polícia, e agora que ele está preso, deveria fazer uma avaliação psiquiátrica dele, porque não é normal uma pessoa descompensada fazer esse tipo de ato. Como é que estão os moradores agora diante da prisão dele, da morte de um vizinho? Assim, está todo mundo abalado com essa situação e, ao mesmo tempo, infelizmente, né, faleceu o senhor Júlio, mas o pessoal se sente mais seguro agora no condomínio, né? Porque nos livramos de um problema. Agora não sabemos até quando. Pois é, uma vizinha, né, uma moradora aqui, ela perguntou para mim, será que ele vai ficar preso mesmo e por quanto tempo? Porque eles já estão com medo dele ser solto ou não ficar preso por muito tempo e voltar a ameaçar os moradores. Então, nós temos essa preocupação e a nossa esperança é que a justiça determine a expulsão dele do condomínio para que ele não volte para cá. Essa é a nossa esperança. Então, até quero aproveitar aí que os juízes que tiverem com o nosso processo, que deem uma olhadinha com mais atenção, porque uma pessoa foi morta por um morador e creio eu que isso poderia ter sido resolvido se tivessem tirado ele de circulação. E isso aconteceu fora do condomínio, no centro da cidade. Aconteceu com um morador daqui, mas poderia ter sido qualquer outro cidadão. Em relação ao que aconteceu, né, o espancamento foi lá no centro, e aí assim, como eles se encontraram? Vocês têm informações, como é que foi o encontro deles lá? Não sabemos como se deu isso, se foi um acaso fortuito do destino, não sabemos. O agressor estava de olho no Júlio para saber onde ele ia? A gente até olhou nas câmeras, eles saíram em horários diferentes, em portarias diferentes do condomínio, então assim, eu acho que foi um acaso do destino isso. O fato é que eles se encontraram lá e o Sérgio bateu muito no Júlio, né? A gente não teve muito detalhe da agressão, mas deve ter sido várias agressões aí, né? Logo deve sair aí um documento, né, falando de tudo isso, que vai ser colocado no inquérito policial. O advogado do condomínio está acompanhando o caso e a gente espera que a justiça tome as devidas providências que nós, moradores aqui do condomínio ou de qualquer outro condomínio que tenha esse tipo de problema, não aconteça. E que a justiça seja mais rápida e ágil na hora que um síndico fale que a pessoa coloque em risco os demais moradores. Vitor, e aí assim, isso acontece no momento em que vocês estão fazendo um trabalho aqui para melhorar o condomínio, para valorizar os imóveis?
Sim, o Jardim das Pedras, ele teve um passado conturbado. Nós não saímos aí das matérias, reportagens policiais, e eu estou à frente do condomínio há 8 anos, e o condomínio é um lugar maravilhoso para se morar hoje, tranquilo, temos segurança, temos excelentes funcionários, moram pessoas de bem aqui, e assim, eu fico até triste com tudo isso que aconteceu, porque vai na contramão da nossa administração. E nós zelamos muito pelo condomínio, inclusive pela nossa vizinhança, porque começou a atrapalhar prédios do lado aqui. Moradores da rua Carlos Chagas ali começaram até a mandar mensagens para mim, o que estava acontecendo, quem era esse cara, né? E, infelizmente aconteceu tudo isso daí. Em relação aqui agora ao apartamento do Sérgio, apareceu alguém da família? Como é que vai ficar essa situação? O apartamento do Sérgio, ele está num processo de cobrança de dívida. Provavelmente ele vai para leilão. E como ele não tem familiar, aliás, ele tem familiar. Ele tem uma irmã, ele tem uma filha, mas que não são presentes na vida dele e não sabemos o paradeiro. Já saiu até avaliação judicial do apartamento e com certeza ele vai ser arrematado aí no futuro aí por alguém, assim que o leilão for determinado pela justiça. Obrigado pela entrevista. Então, esse é o síndico aqui do Jardim das Pedras, um dos condomínios mais antigos de Ribeirão Preto e maiores também aqui da cidade. Mais de 1.000 apartamentos. Hoje, 5.000 pessoas moram aqui e aconteceu essa tragédia, né, Márcia Maria? Porque tudo começou com ameaças, com perturbações e depois esse homem que ameaçava os moradores encontrou o vizinho no centro da cidade e bateu muito no Júlio César, de 60 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O velório aconteceu no início da manhã e o corpo dele também já foi sepultado no cemitério da Saudade, aqui em Ribeirão Preto. O agressor está preso, ele foi preso em flagrante, passou pela audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Guilherme Campos, mas olha que história impressionante. Parece que já era uma tragédia anunciada. Este homem perigoso, que provavelmente também deve ter desenvolvido algum tipo de transtorno, porque não é normal ter um comportamento como esse. Era um homem que perturbava toda a vizinhança. Os moradores circulavam pelo condomínio desse local com medo, porque a gente viu nas imagens ele ameaçando um dos moradores. Ele pegava uma marreta e batia em um dos cômodos, na parede de um dos cômodos do próprio apartamento para poder incomodar os vizinhos. Então, já era um morador muito problemático, o síndico tomou as devidas providências, tomou as providências cabíveis, levou isso para a justiça e pediu até a expulsão dele. Só que a justiça a gente sabe que é morosa. E aí, infelizmente, acabou resultando nessa tragédia. Este homem que encontrou, por um acaso, este idoso, que mora também no mesmo prédio que ele. E aí, ele simplesmente partiu para cima, espancou a vítima até a morte. Esse é o vídeo que a gente mostrou no começo do Balanço Geral, ele ameaçando um dos moradores, porque ele se sentia incomodado com a mãe dele. Então, ele está armado com uma faca e ele começa a ameaçar, então, este homem, que fica até intimidado. Este morador problemático que circulava aí já armado nos últimos meses pelo condomínio. Então, já era uma tragédia anunciada e acabou resultando na morte desse idoso de 60 anos. Então, a gente espera que ele continue, então, atrás das grades. E o advogado do condomínio foi muito eficiente, porque se ele não tivesse essas provas aí, provavelmente ele teria sido absolvido na audiência de custódia. Então, ainda bem que a prisão deste assassino foi convertida em preventiva.